E tá ganhando seu espaçozinho aí na elétrica e devagarzinho vai chegando lá, né? Você está parecendo o galã da Globo, risos. Miro falou. O galã, aquele galã barriga de chope. Obrigado, Miro. São seus olhos, são seus olhos. Muito obrigado, Miro, sempre me dando uma força aí, né, Miro? Tá certo. Vamos aprender bem essa elétrica, né, Miro? A gente conquistar nosso espaço aí, né, nos Estados Unidos. Terra boa de trabalhar, terra boa de a gente conquistar nosso espaço. Só que tem que fazer as coisas direitinho, né? E um dos grandes motivos de eu ter decidido fazer essas lives é que eu vejo alguns eletricistas com algumas dificuldades e nem sempre tem alguém disposto a explicar algumas coisas que são essenciais aqui nos Estados Unidos, né? Então a minha disponibilidade de fazer essas lives, de fazer esse serviço de informação é justamente a gente atualizar os nossos eletricistas aí que estão trabalhando dia a dia e de repente não tem tanto acesso à informação igual a gente tem aqui dentro do Electrical Code. Mas a minha intenção maior é trazer essas informações para as pessoas que realmente ainda não têm nenhuma prática com elétrica, pelo menos agora de início. As pessoas que não têm prática com elétrica e querem realizar alguns concertos dentro de casa e muitas vezes ficam com medo e muitas vezes são coagidos por eletricistas que às vezes não são eletricistas e acabam cobrando um absurdo, e a gente fazendo isso a gente consegue quebrar esse ciclo que eu chamo um ciclo imoral, né? Vinícius de Oliveira disse que a imagem está um pouco travada, mas... Uhum. Tá conseguindo, Vinícius? Tá um pouco travada. Algum problema a gente tem aqui no nosso computador e realmente a gente tem que tentar resolver isso aí para as próximas transmissões. Mas dá conseguindo, se estiver conseguindo ver, aqui no nosso WhatsApp, com a eletricidade, todo tipo de eletricidade, seja embarcada, né, de plataforma de petróleo, automações em campos de produção de fluidos, combustíveis, sistemas de ar-condicionado central, de grandes sistemas de ar-condicionado central. São sistemas que envolvem muitas variáveis, sejam elétricas, sejam de mecânica de fluidos, e eu atuei nessas áreas aí por cerca de 21 anos, tá? Então, eu tenho um pouquinho aí de bagagem para trazer algumas informações para vocês. E eu tive que atualizar tudo isso aqui nos Estados Unidos. A teoria elétrica é ela mesma para qualquer lugar, né? Não difere. O que difere são normas e padrões de cada país, de cada estado, e isso também acontece no Brasil. Cada estado tem suas legislações próprias, e aqui os condados também às vezes têm autonomia de modificar algumas coisas do Electrical Code. Eu queria começar mostrando para vocês, isso eu já fiz num vídeo, tá, anterior, que já tenho aí na página, no canal do YouTube. As diretrizes de instalações elétricas aqui nos Estados Unidos, né? Esse é o Código Nacional Elétrico, é a edição de 2020, tá bom? Essa edição aqui, esse tipo de codebook, ele é reatualizado a cada 3 anos, tá? É uma junta de engenharia, vários engenheiros reatualizando, isso devido a situações, infelizmente, que às vezes acabam causando fatalidades, né, e em questões de elétrica, e aí é revisto o Electrical Code. Para vocês terem ideia, esse é nacional, tá? O Electrical Code, ele tem o resumo também residencial, que é esse livrinho de bolso que a gente chama, e ele é nacional, ele é para todos os Estados Unidos.
Existem alguns estados que fazem emendas dele, tá? Que fazem modificações devido a questões geológicas do local, muito frio ou muito calor e muito frio. Então eles têm que fazer essas quebras, essas emendas, modificando algumas coisas do código para se adaptar à realidade geográfica do local lá, tá bom? Isso aí, a eletricidade, a energia elétrica, ela tem comportamentos diferentes em frio, em calor, tá? Então, o próprio grupo de engenharia desses estados, eles têm que adaptar essa realidade para que as coisas funcionem bem, ok? Então vamos lá, galera. Vou falar mais uma vez, por favor, toca o sininho aí, porque a gente vai fazer outras lives, a gente vai produzir outros vídeos ensinando elétrica daqui, colocando código mais à frente, tá bom? Os códigos específicos para cada tipo de instalação. Aqui vocês estão vendo uma instalação típica aqui dos Estados Unidos, tá bom? E na próxima live eu já vou passar alguma coisa ali para vocês verem como é que funciona, tá bom? Mas antes eu queria falar para vocês, toca o sininho aí, tá bom? Assina o canal e a gente vai começar a produzir vídeos aí que realmente vão ser relevantes para a comunidade um pouco mais técnica, o pessoal também que quer aprender, é entusiasta, beleza? Pessoal, eu queria falar para vocês agora um pouco de como a eletricidade ela surge, a energia elétrica ela surge, tá? Eu vou pausar aqui um pouquinho para o amigo fazer aqui o vídeo aqui rapidinho para aproximar um pouco. E agora como é que eu retorno? Clico nele de novo. Calma. Isso. Então, ele aproximou. Não sou um exímio desenhista, mas a gente tenta, né? Então vamos lá, pessoal. O primeiro sistema que eu quero mostrar para vocês é o sistema de geração hidroelétrico ou hidrelétrica. Não tem muita diferença disso, tá? Existem hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, eólica e solar, né? É que estou lembrando aqui agora. Aqui tem maior potencial, é o potencial de geração, são as hidrelétricas, tá bom? As hidrelétricas e as termonucleares, elas são as que mais têm capacidade de produzir energia. A hidrelétrica ela consiste na análise de um local onde tenha bastante potencial hídrico, né? Tenha bastante quantidade de água em abundância e haja depressões naturais ou um planalto nesse local para ser construído uma barragem, uma barreira de concreto, tá? Nessa barreira de concreto eles fazem tubulações. Essas tubulações elas são calculadas, tá bom? Os seus diâmetros são calculados. E no meio desse sistema é colocado um gerador. Esse gerador necessita que essa água passe com toda a velocidade possível e gire esses impelidores ou hélices. Vocês decidem como queiram chamar, tá bom? Esse sistema é um gerador de energia trifásica. Ele já gera 3 fases. E essas fases normalmente elas têm uma voltagem aí de 10.000, tá? 10.000 volts. Ou a gente pode chamar kV, kilovolts. Ou até 19 kilovolts, tá bom? Ou seja, 19.000 volts é gerado nessa turbina aqui. Não parece, mas ainda é um valor de tensão muito baixo para ser transportado, tá? Então, logo que sai do gerador já tem um transformador, tá bom? Um trafo, que a gente chama de trafo, mas transformador. Esse transformador já pega essas tensões de 10 ou de 19.000 e já elevam ela às ordens de 139.000 até 500.000 volts, tá? Logo saindo da usina elevadora, né, a gente chama esse transformador de transformador elevador da própria usina hidrelétrica, ele é transportado através daquelas torres grandonas que quando a gente passa em algum lugar, a gente costuma ver lá, né, vários cabos elétricos sendo transportados, aquelas torres metálicas gigantes. Por que essa tensão aqui ela é elevada a essa ordem de 500.000 volts muitas vezes, tá?
porque essa transmissão ela vai seguir para cidades distantes. E toda vez que a gente transporta energia elétrica através de cabos, a gente tem uma coisa chamada queda de tensão, ou seja, perda de tensão ao longo desse cabo, tá bom? Então por isso que eles elevam essas tensões a valores altíssimos, para que essa tensão vença essas perdas, tá bom? Enfim, ela chega na cidade, né, e ela passa novamente por um processo de abaixamento da tensão. Essa tensão ela vai entrar em subestações locais e vão ser reduzidas às ordens de 13.000 a 38.000 volts para ser distribuída ao longo da cidade, tá bom? Nosso sistema normalmente ele está avaliado quando chega na cidade e tem uma subestação elétrica, esses valores eles são reduzidos para 13.000 volts, ok? Esses 13.000 volts seguem para aqueles transformadores que vocês estão acostumados a ver nos postes e eles costumam reduzir esses valores de 13.000 volts para a tensão que é admitida dentro da sua casa, que é 120 volts, aqui nos Estados Unidos 240, mas no Brasil 120 e 208 volts. Eu estou fazendo uma comparação que é para o pessoal entender um pouco, porque no Brasil o pessoal tem um pouco mais atenção, porque as redes aéreas no Brasil são quase em totalidade, ok? As redes aéreas lá são mais frequentes, porque a questão estrutural do próprio país e tal. Aqui já é um pouco menos, a gente já tem redes subterrâneas pelo longo caminho aí que a gente vai passando e a gente vê alguns transformadores, né, verdes assentados na via pública e a gente chama esses transformadores de pedestal, tá bom? E toda a ligação dele é subterrânea. Daí a gente pega os 13.000, aonde chegou na cidade, certo? Na cidade, e a gente transforma isso aqui para as ordens de 220 volts, tá? Ou 240, que é a realidade aqui residencial. 120 volts, 240 entre fases, tá bom? Agora eu vou apagar isso aqui para a gente entrar em um outro assunto. Isso, pessoal, a gente não tem como fugir disso. Infelizmente, eu sei que é um assunto um pouco teórico, mas você tem que entender como é que essa eletricidade chega aqui, tá bom? A gente tem também o sistema eólico. Acho que todo mundo aí já teve a oportunidade de ver em algum filme aí, principalmente aqui nos Estados Unidos. Parece uns ventiladores gigantes e tá me cortando um pouquinho minha cabeça. Tem que fazer a live assim, ó. Valeu, Pedro. Então, pessoal, a gente tem também o sistema eólico, né? Que é aquele lá com vento e a ação do vento gira aí as hélices dos geradores e eles geram valores um pouco menor, tá, pessoal? É importante falar também, pessoal, que para gerar energia eu tenho que ter uma outra energia, tá bom? No caso da hidrelétrica eu tenho que ter a força da água passando pela pá de uma turbina, girando um gerador, tá? E esse gerador produzindo energia elétrica através da força cinética da água. A eólica é a mesma coisa. É o vento, a ação do vento, transformando e gerando energia elétrica. As solares todo mundo já sabe também que são placas com componentes químicos que através de radiação do sol ela produz tensões contínuas, tá? Isso a gente vai falar depois. E esses valores de energia depois eles são convertidos para tensões alternadas, outra coisa que a gente vai falar aqui. E daí segue para o seu destino, tá bom? Pessoal, agora vamos falar um pouco de elétrica, tá bom? Propriamente dita. Isso aqui é o que quase todo mundo deveria usar aí na sua casa para fazer uma manutenção básica, tá bom? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Isso aqui no Amazon são $7, pessoal, $7. Se você quiser fazer a manutenção na tua casa e ter um desse aqui é sempre importante, tá bom? Eu vou falar daqui a pouco sobre esses instrumentozinhos aqui, tá bom?
Quando você quer medir alguma variável, alguma grandeza elétrica dentro da sua casa lá, a gente chama isso de volt, representado pela letra V, volt. Só que existem dois tipos de volt, esse que é um grande problema. Existe o volt alternado, tá? Que é o que a gente recebe dentro da nossa casa, num painel elétrico desse aqui, tá bom? Desse cara aqui, que é o mais comum pra gente. E a gente tem o volt contínuo. Ok? Esse também tem uma simbologia, que é expressada aqui também, que é um traço contínuo com tracinhos embaixo. Então, consegue dar um zoom aqui? Pra gente dar uma olhada aqui. Acho que vai ficar um pouco difícil, Pedro. Mas tudo bem, pessoal. Acho que a gente não vai conseguir pegar não, mas... Ok. Nosso volt alternado tá bem aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Ficou ótimo essa daí. Você fez a outra. Volta um pouquinho. Maior. Aí, top. Meu produtor tá brigando comigo aqui. Pessoal, aqui a gente tem o volt alternado, tá bom? É um sinalzinho, não sei se vai dar pra ver aí, mas tudo bem. Então quando a gente vai medir tensão... Nossa, ótimo. Deixa eu botar mais pra cá. Quando a gente vai medir na casa da gente alguma coisa, normalmente a gente tem que botar aqui, ó, 750 volts para você não queimar o aparelho. Porque se você botar o aparelhinho aqui em 200 e for medir lá uma tensão de 220 volts, 240, você vai queimar o aparelho. Então normalmente a gente coloca aqui Vzinho, tá? Vzinho com esse tio aqui, com esse sinalzinho de tio, beleza? Ótimo. O outro, logo abaixo dele tem o valor contínuo. Pessoal, valor contínuo, de onde surge? Os valores de tensão contínua, eles podem ser produzidos por baterias de carro, fontes elétricas, por exemplo, com chaveadores, né, que a gente chama com chaveamento, né? A gente converte o que é alternado de forma eletrônica em forma contínua. Normalmente quando você utiliza para ligar uma lâmpada, essas lâmpadas elas são ligadas através de 12 volts contínuo, tá? Dentro dela ali, se você pegar uma lâmpadazinha dessa, abrir, tem um circuitinho eletrônico que pega esses valores alternados e transforma em contínuo, ok. E aí ele possibilita ligar coisas em baixa tensão, como 12 volts, como 0,5 volts ou 3 volts, tá? Isso são sistemas eletrônicos que necessitam disso. Bom, agora você já sabe o que é energia contínua e corrente alternada. Corrente alternada, aquela que a gente tem em casa, né? E a contínua, aquela que a gente tem em baterias, telefonia, sistema de telefonia, lâmpadas, fontes chaveadas para alimentar seu computador, para carregar sua bateria, para carregar o seu telefone celular, que muitas vezes são 5 volts, corrente contínua, sempre, né, são. Tá bom? Agora, propriamente dito, a gente vai falar sobre os símbolos que a gente tem que aprender, não tem jeito. Símbolos de grandezas elétricas, tá bom? Galera, dentro da elétrica existem as grandezas a serem mensuradas, medidas. Uma das principais é o A, ampere. Vocês estão acostumados a ver o pessoal falar amperagem, tá, pessoal? É errado. A gente chama isso de corrente elétrica. O ampere, ele é a unidade internacional, tá? Unidade internacional. Em todo lugar que você vai lá, a unidade chamada de corrente elétrica é ampere, né? Quando você dimensiona um circuito, por exemplo, quando eu tenho que dimensionar um circuito com maquinário, um circuito para alimentar um equipamento, qualquer que seja, eu dimensiono ele através de um critério de ampacidade e digamos que lá no final
eu tenho um cabo, né, o meu critério de opacidade me fez escolher um cabo de 12 AWG, ok? E no final eu tenho que especificar que no meu circuito eu vou ter uma corrente elétrica de, sei lá, 18 ampere, ok? Beleza? Então a gente já sabe que a unidade de corrente elétrica ampere, ok? Esse símbolo aqui também ele é representado pela letra I, tá bom? Quando a gente vai projetar um circuito, por exemplo, digamos que eu vou alimentar um maquinário qualquer, uma bomba ou um motor, e eu faço um cálculo também chamado critério de opacidade e formo alguma coisa chamada corrente de projeto, IP. Isso é para questões técnicas, isso não vale a pena a gente ver agora. Tá? Toda vez que eu for medir, eu vou medir uma corrente aí, talvez amanhã eu vou colocar um equipamento aqui, vou fazer uma medição de corrente, só que através desse multímetro aqui, tá? Que é um multímetro profissional. Ele é capaz de medir valores de corrente mais elevados, tá bom? É um fabricante muito bom. É a Fluke, eu não vou fazer comercial dela não, porque ela não está me pagando nada, mas eu vou falar porque é comum. Aqui todo profissional que entende um pouco de elétrica usa desse instrumento pela confiabilidade dele, tá bom? Então vamos lá, pessoal, continuar aqui. A gente já falou sobre o ampere. Agora a gente vai falar sobre a quantidade de tensão elétrica. Um pouquinho para cima, para aparecer a minha cara feia. Aí, valeu. A gente vai, quando a gente mede, por exemplo, de um polo para o outro, a gente tem uma coisa chamada volt. Ok? O volt é representado, como eu já falei para vocês, através da letra V, internacionalmente, ou pela letra E. Tá? Quem gosta muito de usar isso aqui são os alemães, tá bom? A letra E ou o V. E aí a gente tem outro fenômeno que surge dentro dos circuitos elétricos, que já estão lá na verdade, e ele só vai aparecer porque ele também está envolvido nisso aqui, que são as resistências. Resistência. Aí ela já não é representada por uma letra do alfabeto. Ela é representada por uma letra grega, que é o ômega. Ok? Então quando eu falo para você que eu vou medir uma resistência lá do meu chuveiro elétrico, né, aquela molinha, eu aplico uma ponteira do meu multímetro aqui e uma ponteira aqui, coloco na escala de ômega e ele vai me dar o valor dessa resistência, ok? Só a nível de conhecimento também, pessoal. Outra coisa importantíssima, isso que quase todo mundo aí já ouviu falar, é de potência. Quando eu vou comprar lá a minha torradeira, quando eu vou comprar a minha máquina de qualquer coisa dentro de casa, a gente fica muito preocupado com o quê? A potência. A potência ela é representada por W, de watts. Ok? Tem uma letra W. Então todo equipamento que você compra, ele tem essas inscrições falando da potência dele, tá bom? Pessoal, aqui a gente já falou sobre os símbolos, tá bom? E agora eu vou partir ali para o painel para mostrar para vocês como é que a gente pode medir o volt. Porque isso é importante. Se você quer fazer manutenção na sua casa, você tem que saber operar o instrumento de forma que seja segura e que você não faça besteira, tá bom? Senão depois vai falar, o Solo lá no canal dele no YouTube ensinou eu a medir aqui o negócio e o negócio explodiu na minha mão, pessoal. Tá ótima a imagem, cara. O olhinho pra passar pra lá. Ah, tá. Nossa produção pediu para eu colocar aqui a canal para ele remanejar a câmera. Caraca, muita produção, né? O cara é bom, né? Aí? Vai.
Pessoal, esse é um painel, tá bom? Padrão de 100 amperes. Eu vou colocar uma luva aqui somente para questão de não escorregar minha mão e eu me cortar ali, porque essas lâminas elas são afiadas, tá bom? Pessoal, esse carinha aqui que eu falei para vocês, quando vocês quiserem fazer manutenção na sua casa, comprar algo baratinho, não precisa ser nada profissional, vocês têm que ter cuidado, tá bom? Para usar ele. Como eu falei, tem um voltzinho lá, a gente vai botar ele aqui, tá bom? Vamos ligar ele aqui, vou botar, vou trazer o quadro para cá, tá bom? Para o Pedro não ter que... Tá aparecendo bem aí o quadro? Sim, tá bem legal. Aqui nesse quadrantezinho tem essa inscrição aqui, ó, 720 volts, 750 volts, ok? E logo abaixo dele tem 200 volts. Pessoal, se eu selecionar aqui 200 volts e for medir duas fases ali, vai queimar o aparelho. Então eu sempre seleciono um valor de tensão maior, 750. Então eu mudo para cá, 750. Qual é o símbolo aqui? Como eu falei para vocês, aqui é tensão alternada. Casa, valor de tensão alternada. O meu símbolo é exatamente um V com um tio do lado. Tá bom? Depois eu vou explicar a razão desse símbolo aqui. Ok? Então, coloquei nessa parte aqui, joguei para 750, eu estou apto a medir o valor de tensão do meu painel e da minha fase. Vou checar se tem corrente elétrica viva. Não tem, está azul, ok? Agora eu vou ligar o disjuntor, o meu main switch. E agora eu já percebo que a minha luzinha aqui vai mudar. Pessoal, agora aqui é perigoso. Na sua casa, quando você tampar o painel, você nunca pode botar a mão nesses barramentos, tá bom? Você vê que aqui já ficou vermelho. Consegue visualizar aí, Pedro? Vermelho, não? Uhum. Tirei minha caneta de teste de tensão. Ficou vermelha, me sinalizando que tenho tensão e que isso aqui está perigoso, tá bom? Então vamos lá. Eu selecionei os meus valores no multímetro para trabalhar com 750 volts, tá? Outro fator importante é que aqui tem as ponteiras certas desse multímetro, tá bom? Esse pontinho de cima aqui é para medir corrente, então a gente não vai usar ele. Vai usar o vermelho no primeiro de cima, preto no de baixo. Onde está escrito com é a ponteira preta, que significa comum. É onde a gente vai colocar sempre no neutro ou no negativo de alguma bateria, quando a gente for medir. O vermelho é sempre onde tem os valores de tensão, ok? Então vamos lá. Eu vou botar aqui ou no aterramento, na barra de aterramento, ou eu vou botar na minha barra de neutro, a ponteira preta, negra, ok? E agora eu posso medir aqui e eu tenho 122 volts. Visualizou aí? Pessoal, o nome disso é medição de tensão de fase, ok? Vou botar o nosso quadro para cá novamente, tá bom? Tensão de fase, valor de tensão de fase. Por que de fase? Porque eu peguei uma fase do sistema, tá bom? São dois barramentos, um do lado esquerdo, um do lado direito. São dois barramentos, tá? Energizados. Eu tenho aqui um neutro em volta de todo o barramento e um aterramento aqui, um ground aqui, ok? Toda vez que eu medir de neutro ou de ground, de aterramento, para uma fase, eu tenho tensão de fase. Toda vez que eu medir entre fase e fase, eu tenho tensão de linha. Tecnicamente é isso que eu tenho, tá? Tensão de linha. Quando eu medir daqui para cá, para os dois barramentos do teu painel. O que eu vou fazer agora?
vou descobrir qual é a minha tensão de linha no circuito de alimentação residencial, tá bom? Bom deixar isso bem claro. Tensão de linha. Tenho 240 aí, oscilando 245 volts. Tá bom? Consegue ver, Pedro? Legal? Pessoal, estou fazendo isso para vocês verem o risco. Eu vou falar sobre choque elétrico daqui a pouco. Tá bom? Aqui eu tenho o meu circuito todo energizado. Eu já fiz algumas medições para vocês. Não tem como eu medir corrente elétrica em circuitos de alta corrente com esse aparelhinho aqui. Somente aparelhos que medem corrente em um circuito por indução, pessoal. Que seria esse aparelhinho. Quando a gente coloca aqui, ele mede sem contato físico com a tensão do cabeamento. Ele mede por indução. Ele tem um transformadorzinho de corrente aqui e ele analisa o campo magnético e mensura a corrente através do campo magnético que o cabo está exercendo aqui, tá bom? Por isso que ainda eu oriento quem puder comprar um instrumento um pouco mais barato do que esse. Tenho de várias marcas aí na Home Depot, você pode comprar lá e você vai ter alguns da Klein Tools, por exemplo. Não tem problema nenhum de falar nome de marcas aqui, depois que eles quiserem patrocinar eu paro de falar. Mas tudo bem, pessoal. Isso aqui é importante para que você saiba que na sua tomada tem ou não tem valor de tensão se o teu circuito estiver ligado ou desligado, tá bom? Mas isso eu vou mostrar também amanhã. Vou montar um circuito e vou mostrar para vocês. Bom, outra informação que a gente teria que ter para vocês, mas eu acho que vai ficar muito técnico, é a questão de resistência elétrica. Resistência elétrica ela vai dar um pouquinho de trabalho, porque a gente teria que entrar numa parte de cálculos que talvez não seja ideal para vocês, tá bom? Para você que quer fazer a sua manutenção na sua casa, isso aqui por enquanto já é o necessário para você. Mas amanhã eu vou estar passando um circuito elétrico aqui e vou estar ligando e a gente vai estar testando. Vou trazer uma torradeira para cá e a gente vai medir a corrente elétrica dela e a gente vai fazer um cálculo simples para saber quanto de potência ela está consumindo, ok? E vamos continuar aqui nossa live, tá bom? Vamos falar sobre potência agora, tá bom? Vou desligar aqui o nosso painel para a gente ficar seguro. Vou falar sobre o cara chamado potência. Tá bom nessa posição aí? Uhum. Ok. Vou mudar a cor aqui, não sei se vai ficar boa. Sim, vai ficar boa. Pessoal, potência P é a mesma coisa que o watts. Quando você compra um aparelhinho na sua casa, lá, uma panela elétrica, ou você compra um secador de cabelo, ou você compra aquelas escovas de pentear o cabelo, que a Priscila adora, minha esposa adora aquilo. Nossa, ela deve ter umas 20, o cabelo fica todo esticado para baixo. O negócio é bom. Então todos eles têm uma potência. Normalmente, esses aparelhos que têm, por exemplo, resistência para exercer alguma temperatura muito alta, eles são valores bem altos, são às vezes 2.200 watts, tá? Ou você tem aí equipamentos que consomem, por exemplo, 3.200 watts, como resistências para já da parte industrial. Então sempre vai ter essas informações nos equipamentos, representados pela letra A. Junto com isso vai ter a tensão de funcionamento, tá? Tensão de funcionamento, representada pela letra V. Muitos equipamentos, quase todos de natureza eletrônica, eles são alto volt, tá? O que seria isso? Ele já tem a inscrição de 120 para 220 ou 240 volts no automático. Você não precisa chavear ele para ir lá. Alguns não, alguns tem que ter esse chaveamento manual ali no pininho para sair de 120 para 220, tá bom?
Isso também é representado, novamente, afirmando aqui para vocês, pela letra V. Tá bom? Pela letra V. Agora vamos lá, pessoal. Quando o seu carro começa a ter problema lá, que você dá aquela chavezinha lá e o carro... Isso aí, ó, normalmente, ou é a bateria do teu carro que desceu, ou você tem algum problema de alternador, tá bom? Só pra gente fazer uma suposição. Como é que eu quero saber se minha bateria está funcionando ou não? Eu já não posso utilizar mais o meu símbolo aqui no seletor, tá bom? O meu símbolo no seletor com o volt alternado, não posso. Isso é puramente para as casas, tá? Isso é distribuído somente para as residências, ok? Eu vou trocar aqui para volt contínuo, para medir baterias, ok? Volt contínuo. E aí, Solon, mas já a minha bateria é 12 volts. Ok. Coloca em 20, tá bom? Eu tenho 3 níveis aqui. 20, 200 e 1000 volts contínuo. Só que vocês não vão medir 1000 volts contínuo, pessoal, tá? Isso aí fora de realidade. Mas se você, numa emergência, precisar medir lá a voltagem da tua bateria, coloca ele nesse Vzinho aqui, 20 volts, tá? Contínuo. Okay? Isso aí eu estou ensinando a vocês a mexer no equipamento, porque na sua casa provavelmente você vai precisar de ter um carinha desse, tá bom? Vamos lá. Pessoal, sobre choque elétrico, tá? Qual é os riscos? Hoje, pessoal, infelizmente eu tenho que falar sobre essas coisas mais teóricas, não tem jeito, tá bom? Eu tenho que falar sobre algumas coisas teóricas para vocês terem noção dos riscos que você corre se você não tiver cuidado para manipular um circuito elétrico, tá bom? Um choque elétrico, ele nada mais é, tá bom, do que um local energizado. Digamos que você toque um barramento desse, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha caneta de teste. Vou verificar se está ligado, não está ligado, tá bom? Não ficou vermelho. Posso manipular com segurança. Normalmente um choque elétrico numa pessoa é quando essa pessoa ela encosta em diferenças de potenciais. O que é uma diferença de potencial? Vocês se lembram que para eu medir tensão de fase e tensão de neutro, eu encostei uma ponteira numa fase e encostei no neutro? Isso é uma DDP, é uma diferença de potencial. Quando eu tenho um valor de tensão num barramento e para eu medir ele, eu preciso de um outro potencial menor que ele, ou maior que ele, para eu poder mensurar esses valores. A gente chama isso de diferença de potencial. Então vamos lá. Se eu tivesse que medir aqui novamente, eu, na tensão de fase, saber quanto tem o valor da minha fase, eu mediria aqui. Bom, quando você toma um choque elétrico, ele praticamente tem esse comportamento. Você tem que ter uma diferença de potencial para essa corrente passar pelo seu corpo e sair por um outro lado e voltar em direção à fonte, que é o transformador. Isso é um circuito. Toda vez que você toma um choque, se você encostar aqui, isso aqui é aterrado, e se você encostar no barramento, vai fazer um circuito, vai sair da fase, vai passar pelo teu braço, vai passar pela carcaça e vai para o aterramento. E o aterramento ele segue em direção à fonte elétrica, que é o transformador da rua. Pessoal, quais são os riscos disso? O pessoal fica falando várias teorias. 220 não mata, o 120 agarra, o 380 te dá uma pancada. Senhoras, 120, 220, 480, 1000 volts, eles matam, tá bom? Isso depende muito das condições e da forma que você vai tomar, vai ter essa eletrocução passando pelo seu corpo. Vamos lá. A resistência do corpo humano, se eu não me engano, se eu me lembro bem, ela varia por resistência. Aí que tá vendo aí como eu falo para vocês que estudar as variáveis e as grandezas físicas, elas são importantes? Não falei da resistência? Ok? Que é aquele símbolo.
O nosso corpo humano, ele em condições normal, pele seca, ela representa uma resistência altíssima à passagem da corrente elétrica. 100.000 ohms. 100.000 ohms. Ohms é a unidade de medida da resistência. Ohm. Em homenagem ao cara que descobriu lá, que inventou toda essa teoria. O corpo humano ele exerce 100.000 ohms de resistência, tá bom? Isso significa que se eu tomar um choque na minha cabeça e eu tiver uma diferença de potencial no meu pé, eu tenho 100 ohms para essa energia passar, tá bom? É uma resistência altíssima. Só que quase sempre você está suado quando você toma choque. Aquela lei de Murphy, né? Você está com o pezinho descalço, encostado na lataria de alguma coisa e para piorar o chão está molhado. Pessoal, essa resistência ela desce muito, tá? Ela desce para a ordem de 400 ohms. E aí, quanto menor minha resistência, maior a corrente elétrica passando do meu potencial para minha diferença de potencial e retornando para a fonte. E aí eu falo para vocês o seguinte: choque elétrico mata aquelas pessoas que falam que só agarra, que outro dá uma pancada só. Pessoal, dependendo da corrente elétrica que vai passar por você, por onde ela vai fluir e sair para a diferença de potencial, ela pode traçar um circuito pelo seu coração. E aí é que está o problema, porque o seu coração ele se movimenta compassadamente por impulsos elétricos, certo? Então toda vez que a gente tem uma corrente elétrica passando pelo coração, ele vai ter um comportamento de ritmo diferente. E aí ele vai bater mais rápido e vai parar, ou ele vai parar de vez, tá bom? Então qualquer valor de tensão que seja 120, que seja 220, 240, 380, é perigoso. Não tem esse negócio de agarrar, de dar pancada, é perigoso. Passou, fez um circuito com uma resistência baixa, dependendo de onde você está, se o local é favorável, se tem umidade no chão, se você está em contato com um aterramento que vai te oferecer uma resistência baixíssima para a fonte, de volta para a fonte, essa corrente elétrica ela pode passar pelo teu coração e te matar em alguns segundos. Então, sempre que a gente for manipular energia elétrica, com toda a segurança, tá bom? Possível. Como a gente já tem um pouco mais de habilidade, de treinamento, eu posso usar uma luva aqui, medir, desligar, tá bom? E voltar aqui e operar para vocês. Então, pessoal, choque elétrico, evitar ao máximo aí a gente se expor, tá bom? E eu vou fazer aí depois algumas manobras para vocês terem uma ideia. Então, a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou passar aqui um cabeamento, tá bom? Eu vou botar aqui rapidinho para vocês verem como é que funciona. Vou pegar um pedaço de cabo aqui. Passa aí, no painel, né? Se você quiser jogar mais. Posso tirar? Pessoal, voltei aqui com um pedacinho de cabo, tá? Esse aqui é um cabo listado para sistemas residenciais, tá bom? A gente chama ele de Romex, tá bom? Esse Romex ele é puramente residencial, o que a gente chama de cabo não metálico. Não metálico é porque o revestimento dele não é metálico. Existem cabos aqui que são destinados para instalações elétricas comerciais, que o invólucro externo dele é de metal, tá? Tudo isso tem um motivo, que é ajudar na questões de equipotencialização de barramentos, de sistema estrutural de metal, e tudo isso tem um motivo, tá bom? Mas esse aqui não, esse aqui ele é puramente residencial, porque a nossa estrutura é madeira, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho o meu painel, tá bom? Desligado. Vou botar a luva, porque não quero cortar meu dedo.
tá bom? Previamente eu tirei aqui de cima do painel, tá? Eu estou ensinando isso para vocês porque vocês têm a opção muitas vezes de estar mexendo na casa de vocês e querer colocar um circuito a mais e vocês vão poder fazer isso, tá bom? E eu vou ensinar a forma correta para vocês saberem se tem espaço, se tem carga no quadro, no panel breaker de vocês para isso, tá bom? Aqui eu não tenho carga nenhuma, então eu posso fazer isso aqui, tranquilamente. Lembrando que aqui, senhores, a gente vai ter nesse local aqui gesso, que é aquele sheetrock, né, que a gente chama lá no Brasil de drywall. Nesses espaços eles serão preenchidos por isolação térmica. Muitas vezes espuma expansiva, muitas vezes lã de vidro, tá? Eu até hoje só vim colocando lã de vidro nesses espaços aqui, tá bom? Mas vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, para a saída de um painel desse, a gente tem esse equipamento aqui, chamado Twin Screw ou Cable Connect, o que você preferir. Isso vai mudar de estado, mas o nome dele é Twin Screw, ok? Pessoal, ele tem um ring lock, que é uma arruela, tá bom? Vamos falar em português, uma arruela, ok? Eu coloco isso aqui num furo previamente que eu destaquei, tá? Mas se vocês quiserem ver, eu vou fazer para vocês verem. O painel está desligado. Tirei. Coloquei um carinha desse aqui. Girei, tá bom? Ficando meio cego, né? Ficando velho. Pedro confia em mim dirigindo à noite sem óculos, Pedro? Olha, Difícil, né? um pouco complicado. Bom, pessoal, coloquei aqui. Controlo ele. O pessoal vai aprender depois como é que é. Tem um macetinho aqui pra gente travar bem ele, tá bom? Esse carinha aqui, pessoal, ele vai passar por furos que eu fiz na madeira, tá bom? Esses furos aqui sempre tem que ser concentrado no centro da madeira, nunca na ponta, ok? Se você ver aqui eu também, ó, fiz vários furos aqui no centro da madeira, tá bom? Isso porque quando o amigo lá que trabalha com drywall, ele vier para colocar o sheetrock, ele pode, por acidente, e não é culpa dele, é culpa do eletricista, colocar um prego e ele atravessar isso aqui. Então a gente coloca esse cara aqui, o nail plate, para proteger desses pregos não perfurar isso aqui. Isso é código, tá, pessoal? Tá no código. Estou ensinando já para vocês aí indiretamente o código elétrico. Ele vai proteger esses circuitos. E no caso aqui, a gente vai colocar, depois que a gente acabar de fazer isso, a gente vai colocar aqui o nail plate também, tá bom? Mas de antemão, passei meu cabeamento por um furo, vou escolher o mais fácil, né? Porque eu não sou bobo, não vou ficar sofrendo aqui, tá bom? Passei pelo centro da madeira, desci por dentro desse cara aqui. Pessoal, sobra no painel. O pessoal aí vai fazer seus trabalhinhos de residência. A sobra no painel eu sempre deixo a lateral toda, essa lateral mais a metade, tá bom? Porque quando você quiser mudar de lado por uma eventualidade, você tem esse espaço aqui. Beleza? Faço um aqui. Desci aqui. Deixar o cabo confortável. E depois a gente escolhe aonde a gente quer colocar o cabo. Eu provavelmente vou trazer um circuito de lâmpadas para essa caixinha. Essa daqui é uma caixinha single gang, ok? A gente chama de nail box muitas vezes, mas essa não tem pregos. A gente chama de nail, a gente chama de prego. Mas essa tem um bracket lateral que facilita muito a instalação, tá bom? Então essa daqui é uma caixinha usada para switch ou para o receptacle single, ok?
para uma entrada. Então atrás dele eu tenho uma arestazinha que eu tenho que quebrar para passar o cabo por dentro do danado. E agora vem uma parte legal, pessoal, que é a parte de fazer barulho. Tem que fazer barulho. Se a gente não fizer barulho, a gente não aprende. Vou pegar um martelo e vou pegar um outro elemento que a gente usa na elétrica residencial, chamada staple. Ok? Agora vamos botar aqui o olhinho, vamos botar o nosso logo aqui rapidinho para eu poder agitar aqui e pegar o staple, ok? Coisa que eu já deveria ter deixado aqui, né? Previamente calculado. E o prego tem ali. Martelo. Ferramenta que a gente gosta de usar, ó. Então vamos lá. Pessoal, outra coisa, código, tá? Não vou ficar falando o número de código, porque eu não lembro o número, mas a um pé dessa caixa, a um pezinho dessa caixa aqui, né, 12 inches, a gente tem que colocar um carinha desse, uma presilha, a gente chama de staple, ok? E aí, malandramente, a gente vai medir, pra gente não passar vergonha, e a gente ter a certeza que ele não pode passar de 12 inches, ok? Você pode botar um pouco menor, se você tiver a necessidade você pode botar ele por 6 inches, tá bom? Mas é sempre bom você manter o padrão, ok? Eu vou colocar ele aqui com um pouco mais. Chuta o número aí de 12 até 0. 6, 8? Tá bom, vou botar com 8. A partir de hoje, aqui no meu sistema elétrico, todos vão ser com 8. Reparando que eu trouxe ele para o centro da madeira, pessoal. Tá bom? Pronto. Fixei um aqui. Para ficar bonito. No meu trabalho, ficar uma coisa profissional, eu vou ajeitando o cabo. Certo? Vou colocar outro por aqui. Para ele ficar bem no centro da madeira. A gente não correr risco de perfuração. Porque depois que colocou o sheetrock, amigo, só tirando. E aí não tem jeito. Você já vai estar aprendendo agora como você vai criar um circuito na sua casa, tá? Isso é só uma demonstração prática, mas existe uma regra técnica ainda para você saber quantas luzes esse cabo aqui vai suportar, tá bom? Então beleza. Passei ele por aqui, aqui já não me preocupo, ok? Coloquei esse cara aqui, vou ajeitar ele para ele ficar bonitinho, ok? E também ponho um staple aqui no final, preferência. Entendi. Não é para amassar o cabo não, tá pessoal? Por favor. Se amassar, dá problema depois. Pessoal, vou fazer uma coisa aqui que normalmente a gente não era para fazer hoje, mas aproveitando alguns minutos aí, eu tenho. Todas as vezes que eu tiver um cabo dentro do painel, tá? Eu devo apertar o conector. Tem os dois parafusinhos aqui. Você não precisa esmagar, tá bom? Cabo, para evitar risco de curto-circuito. Só para prender ele um pouquinho. Prendeu, ele ficou fixo. Eu meço um dedo aqui da capa, tá bom? Tem que ficar 1/4 dessa capa aqui, tá bom, pessoal? Eu deixo 1 polegada, só pra gente ficar no fator de segurança, tá bom? Todo cuidado com a faca, tá bom? Eu abri o cabo.
vocês verem como é que funciona, mas a gente tem outra forma de tirar isso, mais na ignorância, né? Mas com mais cuidado. A gente normalmente pega aqui por baixo, faz um corte embaixo. Os cabos de aterramento e rasga a capa. É bem mais fácil. Ok? Veja que ficou um pouquinho aqui. O certo é ficar um dedinho aqui só, tá, pessoal? Ficar aí um quartozinho, bem. Isso é norma, não pode ficar menos do que isso. Isso aí serve para proteção mecânica do cabo. Ok? Aqui já está o correto. Bom, pessoal, esse cabo Romex ele tem dois cabos de cores diferentes, padrão daqui dos Estados Unidos: preto e branco. O branco a gente vai usar ele como neutro, barramento de neutro, que são esses dois aqui. Esse todo aqui é o aterramento, e a gente vai usar o bloco de aterramento, ok? E o negro, que seria o cabo de power, a gente tem que manipular ele e entrar num circuito. Não o de 20, pessoal, porque esse cabo aqui ele só pode ser instalado em um disjuntor de 15 amperes, ok? Então eu teria que dar a volta aqui, colocar ele no disjuntor de 20. Esse cabo aqui é um cabo 14.2. 14 é a seção transversal dele, é o tamanho da largura dele. E 2 é porque ele tem dois cabos internos dentro dele. O ground não conta, tá bom? E aí a gente tem que escolher um disjuntor de 15, colocar ele para algum circuito. Nesse circuito, provavelmente amanhã, eu vou ensinar aos senhores a quantidade de luzes que eu posso colocar num disjuntor com um cabo 14.2, número 15, e a quantidade de receptacles que eu posso colocar num disjuntor 20, tá bom? Com um cabo que seria o 12.2, que é esse laranja. Aí a gente tem essa cor branco, laranja, amarelo para definir a seção transversal dele, que a gente chama de bitola, né? Tá bom? Então cada uma cor dessa é uma bitola diferente, tá bom? Solon, a gente pode ligar o receptáculo com o cabo 14.2? Pode, só que tem critérios técnicos que eu também vou mostrar amanhã para você, tá bom? Eu vou colocar aqui esse cabo rapidinho no disjuntor para você, tá bom? Pra vocês verem. Eu creio que a maioria do pessoal já sabe fazer isso. O pessoal aí de elétrica provavelmente já está acostumado com isso, tá? Painel desligado, segurança, já medi, vou conferir mais uma vez, não tenho tensão, ok? Posso trabalhar tranquilo. Pessoal, outra coisa, não confie muito nisso, tá bom? Isso aqui é um sistema muito falho, sempre confiram com o seu multímetro, tá bom? Estou fazendo rápido aqui para não tomar muito tempo do pessoal também, ou seja, já medi, já vi com ela que não tem tensão, mas vou ver se apresenta uma tensão, 0, então posso trabalhar tranquilo, tá bom? E aí eu vou entrar no disjuntor com ele. Pessoal, não é a forma correta você colocar isso aqui primeiro na fase. Você sempre começa colocando o aterramento primeiro, tá? Porque o aterramento é o cabo responsável por trazer a sua segurança. Então a gente coloca ele primeiro, tá bom? No abarramento de aterramento. Consegue pegar esse barramento? O assistente aqui é eficiente. Vamos lá. Barramento de aterramento direto na carcaça, com cabo de aterramento ligado no haste de aterramento lá no início do medidor, tá bom? Depois eu vou mostrar isso para vocês também. Eu já tenho um medidor ali e depois eu vou mostrar isso para vocês. Bom, separei
Peguei um borne desse. Coisa rápida. Para o meu amigo Pedro descansar. O que foi, Pedro? Tô esperando um hambúrguer. Hambúrguer de novo? Vamos lá. Coloquei, tá bom? Isso aqui dos Estados Unidos é fantástico, porque todo aterramento, todo cabo já vem com cabo de aterramento integrado, pessoal. Isso é fantástico. No Brasil você tem que passar circuitos independentes de aterramento e isso muitas vezes te causa dor de cabeça. Tá? Pronto. Meu aterramento primeiro, segundo neutro. Escolho o barramento que eu quero do neutro. Pessoal, eu não vou ficar aqui ensinando, pentear, painel, colocar tudo certinho porque não é o objetivo. Cada um tem que ter o zelo que acha que tem que ter na hora de fazer algum sistema elétrico, tá bom? Vai executar algum padrão elétrico. Então eu não posso ficar aqui ensinando vocês, o solo colocou tudo desarrumado, não. O intuito não é ensinar você a fazer uma elétrica arrumadinha aqui. Isso é importante, tá? Isso é importante. O cliente gosta disso. Mas isso aí você vai com prática no teu dia a dia, organizando o painel com os cabos certinho, tá bom? Mas isso mais para critério de estética do painel, tá bom? O que não é o caso aqui agora. Bom, coloquei o neutro no meu circuito, tá bom? Antes de eu ligar aqui na fase, eu separo meus cabos. Pego o wire nuts. E vou proteger isso aqui, para que eles fiquem separados, ok? Aqui, ó, na fase, no neutro, ok? O circuito vai ficar aqui na espera, eu enrolo e jogo para dentro da caixinha. Depois a gente vai usar ele. Agora sim, eu posso colocar, posso utilizar os bornes do breaker, do disjuntor. Aqui é breaker. E eu já tenho um circuito aqui destinado para um ponto de iluminação. Importante que aqui nos Estados Unidos você leva neutro e power para uma caixa dessa, neutro e um cabo de fase, né? Falando na língua brasileira. E daqui eu posso trazer esse mesmo power para essa caixinha lateral, tá bom? A caixinha que está ali na frente, para ele alimentar outros switches que vão comandar outras lâmpadas. Tá bom, pessoal? Aqui eu já produzi um circuito. E você vai, quando você fizer isso na sua casa, se você quiser colocar um switch ou uma tomada, você vai procurar o ponto mais próximo que tem e você vai fazer essa perfuração na caixa, atravessar o sheetrock, a parede, uma broca e colocar uma caixa na lateral, tá bom? Por hoje a gente vai encerrar, tá? Nossa live hoje teve um pouco de dificuldade no início, mas isso aí já faz parte para a gente começar a manipular, saber como é que funciona o programa, tá? E aqui hoje você já aprendeu a como montar um circuito, tá bom? Depois eu vou arrumar ele direitinho aqui. E desse circuito aqui a gente vai ligar uma lâmpada amanhã, para você aprender aí na sua casa, quando você quiser mudar isso aqui de lugar, botar em outro lugar, como que você tem que fazer, beleza? Isso já faz parte já da questão de manutenção da tua casa, ok? Coisas que você vai poder fazer para o teu vizinho ou para um amigo seu. Por favor, só não coloque fogo na casa de ninguém, por favor, senão depois eu vou falar que eu estou ensinando no YouTube a colocar fogo na casa dos outros. Mas não tem errado, pessoal. Um circuito consiste fase, neutro, aterramento, um ponto, respeitando a centralização do carro dentro na passagem do 2x4, tá? Dessa madeira aqui. E aí a gente já criou um circuito aqui. Amanhã eu vou colocar uma lâmpada aqui, tá bom? E a gente vai instalar um interruptor,
Vou mostrar o padrão de interruptor que vai ser instalado aqui e a gente acionando esse circuitinho aqui, tá bom? Para você aprender a fazer isso aí na sua casa. Beleza? Pessoal, quero mais uma vez agradecer vocês por tudo, pela paciência de vocês, tá? Eu sei que a transmissão de repente não tá aquilo que a gente desejava, mas a gente vai melhorar, tá bom? A gente vai, com um jeitinho aí, a gente vai começar a dar mais informações para vocês de forma melhor, de forma mais dinâmica. Eu quero agradecer a vocês, por favor. Pessoal, eu vou provavelmente no futuro elaborar um pequeno curso, tá? Bem mais organizado e vou disponibilizar no YouTube, tá bom? Eu vou disponibilizar aí uns 6, 7 vídeos onde eu vou ensinar desde calcular, tá bom? O circuito que você precisa, quantidade máxima de receptacles ou quantidade máxima de lâmpadas para você começar a pegar alguns trabalhos de elétrica, tá bom? Mas no total aí preciso que você toque o nosso sininho aí, que você se inscreva no canal, que tem pouquíssimas informações sobre esse sistema aqui nos Estados Unidos, tá bom? Eu montei isso aqui na minha casa para poder passar essas informações para vocês, tá bom? Quero agradecer a todo mundo, uma boa noite, fique comigo aí no canal, não esqueça, toque o sininho aí, ok? Um abraço, pessoal! Comi meu hambúrguer, né? Comi meu hambúrguer que eu tô cheio de fome, mano. Pá! Ai! Isso, mano! Caralho, choque, medo de choque, é horrível. Não vou nem pelo choque, é porque tava mexendo no YouTube ali, eu falei, pronto, eu mesmo. E aí, mano? Deu pra safar uma pane? Como é? Como é, Como é? Como é, Major? Melhor, né? Ai, cara, ficou muito bom. Eu ainda tô Ficou nada. chocada que ele fez isso daqui. Tá chocada? Tô. Muito bom, cara. Tu que fez esse painel não, né? Tu comprou ele. Não, se me deram, eu botei aí.